Minha infância, assim, na verdade, desde pequena, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sempre tive muitos problemas na escola, né? Os meninos riam de mim e me zoavam, né? Como a gente hoje fala. Eu comecei a procurar armas para mim ser assim, uma pessoa sociável, uma pessoa que tivesse amigos, uma pessoa que conversasse. Em casa o convívio era muito difícil, eu tinha muitas brigas. E assim, eu lembro que com 12 anos assim, eu comecei a usar drogas. Eu comecei a beber, a me envolver com o pessoal da escola que bebia, que ia para trás do colégio beber e fumar maconha. Com 12 anos eu fui internada a primeira vez numa casa de recuperação. E ali eu ouvi falar de Jesus, mas assim, meu coração muito duro, muita imaturidade. Aí eu fui embora, voltei para casa. Com 13 anos eu conheci o crack. E a partir daí, assim, a minha vida ela foi se degradando de uma maneira assim inacreditável, assim. Eu comecei a usar e a minha família ficou desesperada, não sabia o que fazer, eles não tinham estrutura nenhuma para aquilo. Eles se separaram, a minha família se destruiu por causa disso. E eles foram embora e eu fiquei na rua. Foi então que ali eu conheci uma família de traficantes, onde eu me envolvi. Eu ficava 10 dias acordada, 10 dias sem tomar banho, sem comer, só usando. E um dia eu fugi dali, depois de 6 meses. Depois que minha mãe foi embora, 6 meses depois, 6 meses usando droga todos os dias. Com 18 anos eu fui presa pela primeira vez. Eu fui pega com uma certa quantia de droga. E foi onde eu conheci ali várias pessoas que estão presas há 10, há 15, há 2, há 1 dia. Os cultos da Batista, da igreja Batista, quando chegava lá era feriado. Todo mundo parava e todas as presas iam. Até quem estava trancado na triagem, não podia sair, ia para assistir o culto. E o pastor levava teatro, música, banda. Fui presa pela 2ª vez, fui presa pela 3ª vez. Todas as vezes que eu chegava no presídio, eu encontrava aquelas pessoas de Deus, aqueles pastores orando, falando de Deus e falando que Deus tinha algo na nossa vida. E eu até queria que aquilo acontecesse. Eu queria mesmo ser outra pessoa. Eu queria mudar, eu queria ter uma família, eu queria casar, eu queria ser feliz. Mas era muito distante, era muito vazio. Só da cadeia para a rua, da rua para a cadeia. Foi quando eu fui presa pela 4ª vez, em 2009. E quando eu cheguei no centro de triagem, as meninas sempre se correspondem com outros meninos e com os meninos da masculina, da penitenciária. É uma forma de manter um contato, principalmente quem não tem família, ninguém, para ter ali uma carta, é como se fosse uma visita lá dentro. E é então que eu conheci um rapaz por carta, o nome dele é Alisson, e a gente se correspondeu por 6 meses. Nas primeiras cartas eu já notei que ele falava muito de Jesus, falava muito de Deus. Depois de 6 meses eu fui transferida para uma penitenciária onde só podia receber carta de família. Então nós perdemos o contato e ficamos 11 meses sem contato. Nesses 11 meses a minha mãe me procurou, depois de mais ou menos uns 7 anos sem ver. E ali dentro do presídio, Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo ali dentro, sabe? É algo assim muito forte, porque quando Deus quer falar com alguém, não importa onde a pessoa esteja, Deus fala. E Deus falou comigo dentro de uma tranca. Eu não tinha Bíblia, eu não tinha ninguém ali. Só eu e Deus. Eu tinha discutido com uma guarda e acabei indo para a cela de castigo. E ali eu pedi socorro e eu falei: Deus, foi para isso que o Senhor me chamou? Foi para isso que eu nasci? Para morrer nesse lugar? Eu tenho 22 anos, Deus. E o que eu sei até hoje é droga, cadeia e solidão, vazio. O que é dor, Deus? Eu não sei mais o que é sentir dor. Então eu fui para o semiaberto, que é onde a gente sai uma vez por mês.
E ali eu tinha minhas portarias. Minha primeira portaria foi em fevereiro de 2011. E eu saí, no mesmo dia já bebi, já estava fumando, usei drogas, briguei com a minha mãe. Foi bem difícil. Voltei para o semiaberto e assim foram 3 portarias. 3 portarias usando droga, 3 portarias bebendo. Na minha 4ª portaria, no dia 10 de junho de 2011, eu ia sair e eu não ia voltar mais. E nesse mês em que eu voltei da 3ª portaria até a 4ª portaria, o Alisson começou a me procurar. Depois de 11 meses. No dia 10 eu ia fugir. No dia 10 de junho eu iria fugir. Foi quando ele saiu de vez e foi me buscar. Bem, minha história também é parecidíssima. Por exemplo, a minha juventude foi... eu sempre tive minha família, meus pais também são separados, mas a minha ansiedade, a minha gana, o meu desejo quando ainda criança, ainda jovem, com 12 anos, também era ter o respeito das pessoas, era que eu queria que as pessoas me reconhecessem, que as pessoas me aceitassem no meio delas. E através disso, eu comecei a me envolver também com as coisas erradas, com o mundo do crime, com o tráfico. Com 14 anos eu já traficava, eu já fazia todas essas coisas erradas, já fumava, bebia e me drogava. E esse tempo durou mais ou menos uns 3, 4 anos na minha vida, até que um irmão meu conheceu ao Senhor Jesus e me convidou para conhecer esse Deus. Então eu me coloquei diante do Senhor, fiquei bem uns 2, 3 anos também. Só que aí veio a morte do meu pai e como eu já estava frustrado com algumas coisas, eu decidi, por mim mesmo, abandonar a igreja, abandonar a Deus. E então minha vida também se degradou. Nisso eu voltei a usar droga, voltei a traficar e como eu já não tinha mais recursos, eu voltei a traficar, voltei a roubar, voltei a fazer assaltos diferentes. 2009, bem no começo de 2009, eu fiquei preso numa delegacia. E esse tempo, eu passei um tempo assim totalmente fora da presença de Deus. Eu passei 6 meses nessa delegacia preso. Ali também tinha muita gente presa junto, tinha mais de 100 pessoas e não tinha uma pessoa que pudesse levar a palavra de Deus. E após esses 6 meses eu saí, eu pensei que o meu problema era usar drogas, era ser usuário de crack, e não foi isso. Então eu comecei a somente vender drogas, vendia crack, vendia o que tivesse para vender. E isso durou 2 meses, com muitos amigos, com armas, com muito respeito de todos. Na verdade, muitas pessoas tinham medo de mim. E eu, naquela situação, eu me demonstrava para as pessoas uma pessoa satisfeita, uma pessoa que tinha alcançado o que queria. E eu até mesmo tentava me enganar com isso. Só que 2 meses depois, eu fui preso novamente, agora por tráfico de drogas. Então, após ficar também numa delegacia, por 3 meses eu fui para o CT2. E ali já tinha muito forte essa mensagem, a mensagem do Evangelho para nós. E ali eu comecei a voltar, comecei a me relembrar. O Senhor mesmo começou a me lembrar de como tinha sido bom aquele tempo que meu irmão me levou para a igreja, que eu fiquei bem, aqueles 3, 4 anos. Então, eu voltei a focalizar a minha vida em Deus. E não foi nada fácil, porque dentro do presídio, a maioria das pessoas ali, elas não te apoiam. Elas falam que você vai durar só 3 meses, só 6 meses, só 1 ano. Quando você sair do presídio, você vai voltar a fumar droga, vai voltar a usar droga. Quando você for para o semiaberto, você vai voltar a usar droga. E ali o Senhor me colocou uma decisão no meu coração, que eu iria frustrar todas aquelas palavras. Então, com muitos irmãos que iam levar a palavra de Deus, aquilo ali nos alimentava, sabe por quê? Porque cada pessoa que ia ali, a gente via que elas iam ali porque elas acreditavam em nós. E quando a gente chega para um cara que está atrás das grades e fala assim, ó, eu confio em você,
o semblante dele já muda. Aquilo ali já muda. E quando você dá a certeza para aquela pessoa que Deus confia nela, porque ela está viva até hoje, porque Deus confia nela, aquela vida muda. Aquela vida certamente vai mudar. Então ali já na PCE, eu já trocava cartas com a Ana, já na PCE eu tive que parar de trocar cartas porque já não era permitido. E quando eu cheguei no semiaberto, na colônia penal agrícola, eu voltei a tentar falar com a Ana, buscar a Ana. Então ali eu consegui novamente mandar recado para ela, fiquei sabendo que ela estava no semiaberto feminino. E quando eu soube da situação dela, que ela estava indo de mal a pior, eu falei com o Senhor: Senhor, o Senhor não me mostrou ela desse jeito. Então no dia 10 de junho, eu recebi a minha liberdade em definitivo, né? E eu lembrei que a portaria dela era no mesmo dia. E quando eu cheguei ali na frente, tinha um rapaz ali na frente. Ele começou a procurar e olhou para algumas meninas. E quem é a Ana Cristina? E eu falei: sou eu, por quê? Ele falou: eu sou o Alisson. E eu olhei e já vi, falei: meu Deus, como você é bonito. E ele ficou assim, envergonhado. E eu falei assim: o que você está fazendo aqui? Porque ele saía sempre uma semana antes que eu. E ele falou: hoje Deus me deu o meu milagre. E Deus falou que eu tinha que vir aqui. Então a gente foi para uma praça, sentamos, conversamos. Eu falei para ele que realmente eu queria mudar, mas que eu não conseguia, que estava muito difícil, que a minha situação era muito difícil. Eu não via uma luz, eu não via nada, eu não sentia nada. E foi quando ele olhou para mim e falou: Deus não me mostrou você assim. Ele falou: eu vou ser teu amigo. Não quero assumir compromisso com você, quero apenas ser teu amigo. Enquanto você estiver lá, eu vou te ajudar. E aquele dia eu saí, ele foi para casa dele, eu fiquei na rua, eu usei droga a noite inteira. 9 horas da manhã eu liguei para ele. Ele falou: amanhã nós vamos à igreja. No domingo ele me levou à igreja. Eu orei, fiz um propósito com Deus. Falei: Deus, eu não quero mais. Eu não quero. Eu reconheço que isso é uma chance e eu quero essa chance. E a partir dali, Deus abriu todas as portas. Eu voltei para o semiaberto, ele ficou na rua. Uma semana depois ele já mandou carta falando que tinha conseguido um emprego. Logo a pastoral carcerária da Batista começou a ir no semiaberto fazer culto. Aquilo foi me fortalecendo, me alimentando, me ajudando. Eu comecei a fazer culto com as meninas. Fiquei ali ainda 4 meses depois disso. Em outubro, dia 7 de outubro, eu saí de vez, também sem saber para onde olhar, mas eu tinha o Alisson, nós já estávamos namorando, e foi quando nós começamos a ir à igreja juntos. Mais ou menos em dezembro começamos a orar para casar, nós não tínhamos R$1 no bolso, e a gente juntou um dinheiro e pagamos o cartório, marcamos o cartório. Foi então que eu e o Alisson nós fomos num retiro e o Senhor falou com a gente. O Senhor falou assim: não se preocupe com o casamento de vocês, porque eu vou dar tudo para vocês. Pessoas vão procurar vocês não vão bater na porta de ninguém. Nós tivemos um casamento lindo, nós casamos no dia 25 de maio, na primeira igreja batista, com tudo, com vestido, nós tivemos carro antigo, dia de noiva, dia de noivo, no melhor salão, sapato, tudo, a gente ganhou tudo, coquetel, lua de mel, tudo. E o Senhor falou: a partir de hoje vocês vão impactar vidas. E é isso que nós fazemos. Nós nos deixamos ser usados por Deus, porque nós cremos que o crack tem fim, nós cremos que tem solução para o crime sim, é Jesus que muda. Hoje eu estou dentro da minha casa e faz 2 anos que eu estou sem usar droga. Apenas 2 anos. Eu usei droga 10 anos, eu fiquei presa muitos anos. E em 2 anos o Senhor tem restituído muito mais do que o diabo roubou de mim. Muito mais. Porque a palavra de Deus fala em Romanos 6:20, parte A: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que tem muitos presos lá dentro, que são verdadeiros servos de Deus, ou pessoas que Deus quer levantar para fazer. E nós precisamos
precisamos de voluntários, de pessoas que estejam dispostas a trabalhar, a amar essas pessoas, porque o amor de Deus, o amor, ele cobre multidões de pecados. O momento da saída daquelas pessoas que ficaram por alguns anos, 5, 10, 15 anos privados da liberdade, é um momento crucial, onde quase sempre a sociedade ainda não está preparada para o retorno dessas pessoas. Um grande sonho nosso hoje é uma casa de passagem, para acolher essas mulheres que não têm para onde ir, esses homens que não têm para onde ir. Eles vão então ficar um período nessa casa, se adaptando, conseguindo emprego para poder ter um novo começo, uma nova história. Essa é a grande dificuldade hoje. A sociedade não está preparada para receber essas pessoas porque não acreditam na recuperação dessas pessoas. E se nós que pregamos Jesus Cristo, um Jesus Cristo que muda, que transforma, que muda histórias, se nós, igreja, não estivermos preparados para abraçar essas pessoas, para amar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas, realmente a situação fica muito difícil. No Paraná nós temos, eu talvez vou estar falhando com os números, mas eu acredito que são 25 unidades prisionais. E você tem regimes fechados, regime semiaberto. E o desejo que nós temos é de ter uma igreja dentro de cada presídio. E como é que a gente vai conseguir fazer com que isso ocorra? É necessário parceria com a Igreja Batista local, com a nossa Igreja Batista local. Hoje a maioria, 99,9% do trabalho da Pastoral Carcerária Batista no Paraná e já fora do Paraná é feito através de voluntários. Então, se você faz parte desse universo de 40 mil pessoas que servem a Jesus dentro da Igreja Batista, nós precisamos de você, porque hoje nós estamos em 13 presídios. Fazendo uma conta, menos 25 vai dar 12. Então a gente precisa de mais pessoas para auxiliar, para ajudar. Nós precisamos de pessoas intercedendo e orando, e nós precisamos de pessoas participando financeiramente. Então o nosso planejamento dentro desse escopo do trabalho é ter uma igreja dentro de cada presídio, seguindo os passos por uma edificação coerente, e não só que seja coerente, mas que seja, digamos, que tenha continuidade, que seja edificada para o futuro. Porque existem pessoas dentro de penitenciárias, não só no Paraná, mas no Brasil, que talvez não saiam mais dessas unidades. Então aí existe uma necessidade clara e urgente de se ter uma igreja dentro de cada presídio, e para isso necessita de um pastor lá dentro, necessita de livros para essas pessoas poderem, digamos, usufruir do prazer que é ler a palavra de Deus. A relevância da pastoral carcerária dentro do sistema penitenciário, ela é muito grande. E a igreja é tão importante que aqui dentro, quando ela pensa em fazer alguma coisa errada, que realmente está assimilando a palavra de Deus, ela deixa de fazer coisa errada, ela deixa de usar droga, ela não acoberta a coisa errada das amigas. Quando ela realmente se dedica à igreja, ela melhora como ser humano de modo geral. Algumas, inclusive, entram num conflito em relação à própria sexualidade, né? Porque elas têm uma condição aqui dentro de falta de afeto, de abandono familiar bastante grande. Isso gera uma aproximação de contatos homossexuais. E a aproximação da igreja faz com que elas repensem isso, inclusive. Os presos de maneira geral e as presas que chegam no CRAF, elas chegam carentes de tudo, do auxílio material, do auxílio espiritual, do afeto, porque muitas são abandonadas pela família. Elas chegam sem roupa, sem calçado e sem rumo na vida. Elas querem a liberdade, mas nem sabem direito o que vão fazer com isso. E a acolhida da Pastoral Carcerária Batista é de extrema importância. A equipe vem, interage com as presas, prega a palavra, canta, traz alegria, traz acolhida mesmo. Então, eu percebo que as presas que saem e encontram essa receptividade também nas igrejas fora daqui, elas se modificam, elas voltam, elas telefonam para contar que estão bem, que estão frequentando a igreja. Essas pessoas precisam entender e sentir que fazem parte, que são cidadãs, fazem parte da sociedade, que elas não são excluídas. E quanto mais a igreja vir para dentro da unidade, mais a igreja vai estar preparada para receber esse público, que é carente dessa acolhida enquanto está aqui, mas muito mais quando sai daqui. E hoje, assim, sabe, depois de tudo isso,
eu passei um tempo ainda perguntando, Deus, mas por quê? Por que tanta coisa? Por que tanto sofrimento? Sabe? Muito tempo nesse sofrimento eu chorava e falava, Deus, mas por quê? Por que eu tenho que passar por tudo isso? E hoje eu entendo. Quando eu chego na rua e olho para um viciado, e olho dentro dos olhos dele, consigo olhar e falar, olha, eu sei o que você está sentindo. Eu sei o quanto é difícil para você. Mas eu tenho algo para te dizer, Jesus pode mudar. Quando eu chego para um preso que está lá já há 6 anos e fala, não tem jeito para mim. Eu olho, tem porque Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua. Campanha de missões estaduais. Perto de você existe um encarcerado que precisa de Jesus.